Então, pessoal, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre as células, estudando aqui as células procarióticas. Então, os organismos procarióticos, eles ocorrem em uma variedade de ambientes, desde ambientes de floresta, como áreas vulcânicas, áreas desérticas, no degelo. Isso porque esses organismos apresentam diversos processos metabólicos, utilizando diferentes fontes de carbono e de energia. Eles são seres unicelulares, mas podem formar agrupamentos, ocorrer em um amontoado de células. Algumas bactérias conseguem ocorrer formando colônias ou biofilmes. Por exemplo, o tártaro ocasionado pela falta de escovação é formado pelo biofilme formado pelo agrupamento de várias bactérias. Então, algumas estruturas básicas que compõem a célula procariótica. Nós temos a membrana plasmática, que é aquela camada fosfolipídica, que ocorre também nas células eucarióticas. Pode ocorrer algumas reentrâncias nessa membrana plasmática, onde ocorrem processos de fotossíntese e também de respiração celular. Existe o nucleóide, que é o local da célula procariótica, onde está presente o DNA da célula. E também o citoplasma, onde vai ocorrer a maioria das reações bioquímicas, sendo composto por água, íons, moléculas, proteínas e ribossomos. Agora, algumas estruturas especializadas, que podem estar presentes ou ausentes, dependendo do grupo de procariótico que você está estudando. A parede celular, por exemplo, ela tem a função de manutenção da sustentação e da forma da célula. Em algumas bactérias, ela é formada pelo peptidoglicano. E o que seria esse peptidoglicano? O peptidoglicano é uma molécula formada por um grupo N-acetilglicosamina unido a um grupo ácido N-acetilmurâmico e alguns aminoácidos, como alanina, glutamina e lisina. Em algumas bactérias, como as bactérias gram-positivas, essa camada de peptidoglicano é bastante espessa e ocorre mais externamente à membrana plasmática. Em outras bactérias, por exemplo, as bactérias gram-negativas, além da camada de peptidoglicano, existe também uma membrana externa, que é formada por fosfolipídios e polissacarídeos. No caso das bactérias gram-negativas, a camada de peptidoglicano ela é bem menos espessa do que nas bactérias gram-positivas. Nós temos também, em algumas bactérias, a presença de uma cápsula, que é uma camada de muco formado principalmente por polissacarídeos. Essa cápsula vai ter funções, principalmente para evitar o ressecamento, para proteger as bactérias de macrófagos, por exemplo, então é um mecanismo de defesa, e também para ajudar a essas células se aderirem a determinada superfície, formando, por exemplo, biofilmes. Então, mais externo à parede celular, a célula procariótica pode estar envolvida por uma cápsula, formada principalmente por polissacarídeos. Então, nesse esquema, nós temos uma fotografia de uma célula procariótica, formada pela cápsula, e do lado uma figura esquemática, mostrando cada uma dessas estruturas. Então, a cápsula vai ser a camada mais externa na estrutura da célula procariótica. A célula procariótica ela também pode possuir um ou mais flagelos, que são responsáveis pela locomoção dessas células. E também podem formar um pile, que são normalmente menores que os flagelos. Eles estão relacionados ao processo de aderência a outras células e também podem ser responsáveis pela troca de material genético. Algumas bactérias elas têm um DNA circular acessório chamado plasmídios. E esses plasmídios eles podem ser trocados entre as bactérias através justamente desses pili. Algumas células procarióticas, elas também podem ter estruturas internas filamentosas e helicodais, que são semelhantes à proteína actina, e que são responsáveis pela sustentação e forma dessas células. Então, estudando agora um pouco do nosso cotidiano.
Como o álcool e o sabão, eles podem agir contra as bactérias. Então, como é que essas substâncias, como a gente viu tanto ser noticiado na televisão, nos informes diários do jornal, como eles podem ajudar a tornar as nossas mãos livres de bactérias, livres de vírus? Então, o que é que o álcool e o sabão fazem? Eles conseguem destruir a membrana externa desses organismos, fazendo com que ocorra uma desnaturação e precipitação das proteínas presentes no citoplasma. O sabão, além disso, tem uma função detergente, ajudando na dissolução da bicamada fosfolipídica. E tudo isso leva à morte das bactérias. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai estudar melhor as células eucarióticas.